Oi! Hoje eu vou explicar para vocês um pouquinho de porcentagem. Primeiramente, o que é uma porcentagem? No nosso vídeo de frações, a gente viu que uma fração é uma parte de um todo. A porcentagem nada mais é do que uma fração cujo denominador é 100. Ou seja, o nosso todo vai ser baseado em 100. 100 pessoas, 100 coisas. Então, vamos supor que eu queira 20% de algo. A representação de porcentagem fica 20% e na forma de fração ficaria 20 e denominador 100. Considerando essa informação, a gente pode deduzir que toda porcentagem, independente da que eu falar, vai ser o próprio número com denominador 100. Por exemplo, se eu disser 75%, eu posso deduzir que isso seria 75 sobre 100. Uma curiosidade, não uma curiosidade, mas uma utilidade, é que quando eu tenho a fração 50% e eu vou calcular com base nessa porcentagem, a gente pode deduzir que 50% sempre vai ser a metade daquele número. Por exemplo, vamos supor que eu tenha 20 pessoas. Eu falo que 50% delas são homens, ou seja, metade delas são homens, 10 pessoas são homens, certo? Como toda fração, a gente tem a sua forma decimal. Em uma porcentagem, utilizando a sua forma decimal, fica bem mais fácil, porque é só a gente andar com a vírgula. Por exemplo, eu tenho os mesmos 20% que eu utilizei lá em cima. A gente já sabe que ele é 20 sobre 100. E aí, para eu descobrir que número isso representa na minha forma decimal, o que eu faço? Eu escrevo 20, certo? Como eu tenho 2 zeros no meu denominador, então eu conto 2 números, 1, 2, passo a vírgula. Então, 20% é a mesma coisa que em fração 20 sobre 100 e em decimal 0,2 ou 0,20, certo? Outro exemplo, utilizar o 75% que eu usei lá em cima. 75 sobre 100 é a mesma coisa que 75%, que é a mesma coisa que eu escrevo 75, conto 2 números e passo a minha vírgula, 0,75, certo? Então, fugindo um pouco do conceito de porcentagem e partindo mesmo para a parte prática, para os exercícios, a gente vai aprender a calcular a porcentagem de um número. Então, se eu quero 20% de 30, a forma mais simples de eu fazer é pegar o 20, dividir por 100, né, que é utilizando a nossa forma de fração, vezes 30, certo? E aí, resolvendo essa multiplicação que a gente viu lá nos vídeos de frações, eu pego 20 vezes 30, que no caso me daria 600, dividido por 100. 600 dividido por 100 nada mais é do que 6, certo? Posso usar a forma decimal? Posso. Como eu faria isso? 20% é a mesma coisa que 0,2, certo? Então, eu pego 0,2 vezes 30. Fazendo essa multiplicação, a gente chega no mesmo resultado, 6. E aí, eu trouxe outros exemplos. Por exemplo, 70% de 100, ou seja, vezes 100. Então, 70 vezes 100 é 7.000 sobre 100. 7.000 sobre 100 nada mais é do que 70, certo? Mais um exemplo. 60% de 20. 60 vezes 20, 1.200. Dividido por 100, resulta 12. Ah, eu posso usar a forma decimal? Posso. 0,6, que é o 60% em forma decimal, de 20. Resolvendo essa conta, eu chego no mesmo 12. E aqui, só para a gente fixar mesmo aquilo que eu falei lá no início, 50% é sempre metade
de um número. Então, se eu quero 50% de 90, basta eu dividir 90 por 2. Isso me resulta 45. Então, nos exercícios mais contextualizados, que geralmente são os que caem em vestibulares, em provas, a gente tem uma empresa com 1.400 funcionários. 35% são mulheres. Quantas são as mulheres? Então, é bem uma prática mesmo do que a gente estava fazendo lá em cima. Eu vou pegar 35% do total de 1.400. Certo? Como que a gente pode fazer essa conta? Olha, eu posso multiplicar 35 por 1.400 e dividir o resultado por 100. Só que pensa comigo. Na simplificação de frações, eu tenho essa fração com denominador 1 e tenho essa fração com denominador 100. Se numeradores e denominadores possuem a mesma quantidade de zeros, eu posso cancelar eles. Então, aqui, ó, eu posso cancelar esse zero com esse zero, certo? Isso me dá um total de 490. Ou seja, de 1.400 pessoas que têm a empresa, exatamente 490 são mulheres, certo? E esse segundo exercício nosso tem aqui, ó, um aluguel de R$700 aumentado em 35% passa a ser de quanto? Então, vamos lá. Eu tenho 35% de 700, certo? Usando aquele mesmo conceito que a gente fez antes. Corta os zeros e multiplica 35 por 7. Então, isso quer dizer que houve um aumento de R$245. Como houve esse aumento e está perguntando passa a ser de quanto, então eu tenho que pegar o valor inicial, 700, mais o valor que foi acrescido, 245, me resultando em um aluguel de R$945. Então, se você gostou, assine a lista de presença com o seu joinha. Se inscreva no meu canal. E ative o sininho para ficar por dentro de todas as matérias.